esse contato também mais direto. Quero deixar aqui já um abraço para a dona Amália de partida, tá bom? Satisfação em ter trocado algumas palavras com a senhora. Ela com certeza está muito feliz em ouvir assim, esse reconhecimento. Quando não só foi a Mara, outras pessoas ligaram, dizendo que, olha como é bom você ter a oportunidade de mostrar o que você é, porque na política é assim, muita gente brigando, e às vezes a gente fica sem entender. Por exemplo, vereador, professor, campeão de voto, Jonas Monteiro, eu fiquei aqui muito preocupado e querendo entender. Se o senhor puder me responder, eu vou lhe perguntar, porque é meio complicado. O prefeito eleito de Antônio Cardoso esteve aqui no último domingo e disse que Zé Neto não apoiou ele lá em Antônio Cardoso. O senhor sabia disso? Não, eu até conheço Jossi, né? Assim, como a gente chama assim, maior proximidade. Eu até compartilhei, na verdade, uma mesa com ele lá no Distrito da Matinha, no Colégio Rosa Esperidião, e acompanhei um pouco de longe, até na torcida, inclusive, que desse certo a candidatura dele lá, no sentido de ser eleita. Acredito que Antônio Cardoso é um município que tem uma população que merece uma alternativa outra, principalmente alguém que tem relação lá com a luta quilombola, né? Antônio Cardoso é um município que tem uma presença grande de comunidades quilombolas, mas não sabia assim, desse detalhe, dessa situação de não apoio. Eu posso lhe perguntar como é que o senhor, agora porque ele inclusive confirmou aqui que o Zé Neto não apoiou. Zé Neto do PT, ele apoia um outro, Zé Neto apoia outro candidato. Isso é correto? Não, para todos os efeitos, a gente está em partido, faz parte de um determinado grupo, coletivo, justamente para se fortalecer. Até porque a gente não faz nada só, principalmente na política, mas não faz nada só de modo geral, né? Nem na família, nem no trabalho, nem onde estuda. E o sentido da gente estar junto coletivamente é para que a gente se apoie, consiga construir, ainda mais quando você quer ir contra a maré, né? Porque eu digo que o papel da esquerda é mais difícil na política porque a direita tradicionalmente não quer mudança da forma de fazer as coisas, basta fazer igual que ela vai ter os mesmos resultados. Para a esquerda não, a gente precisa fazer o diferente justamente porque a gente quer resultados diferentes. E para isso é preciso muita força. Essa força só vem se você caminhar conjuntamente, se você caminhar junto, se fortalecer. Isso, eu só acredito que isso deve ter acordo de grupo para. Porque o Zé Neto, sendo candidato a prefeito e um integrante do PT, apoiar, ser contra um candidato do mesmo partido, em Antônio Cardoso, isso ele tem que dar uma explicação para a sociedade, na minha opinião. O senhor também não gostaria de ter essa explicação, não, professor? Eu gostaria, até porque, como eu disse, assim, tinha toda uma expectativa lá em Antônio Cardoso, né, acompanhando de longe, não acompanhei em detalhe a eleição, mas que a candidatura de Jossi fosse eleita realmente, considerando a importância disso para a própria história lá do município. Então, vou chamar assim como cidadão, para além da própria questão partidária, me interessa saber o que é que foi que no final das contas levou a essa falta de apoio. Porque o eleitor que vota no PT, ele está esperando que quem é do PT também tenha respeito pelo PT. E o que aconteceu lá, não houve respeito para com o PT. Eu estou aguardando o Zé Neto aqui para que nesse microfone venha dizer o que foi que fez. E outra coisa, até domingo não havia ligado para parabenizar o prefeito eleito. É meio triste isso, não é? É meio triste. Mas olha, eu quero mudar. Já falei isso, Zé Neto. Eu até votei, até sou franco em dizer, eu votei nele, Zé Neto. Como eu votei nele, eu esperava que ele fosse também acompanhar o partido. Na proporção que ele vota em outro partido, é porque nem ele mesmo acredita no PT. É o que eu posso pensar. Até que ele me diga, Saltério, eu votei votei por esse outro motivo, aquele motivo tal, eu não apoiei o Josivaldo, porque não são amigos, não são inimigos. É um professor, é um educador, é um homem maravilhoso, como o senhor sabe, tanto que ganhou a prefeito que tinha 70% de aprovação na cidade. Ele arrebentou nas urnas, certo? Agora, vocês vão fazer pergunta aí, você, Maio e Anaíto.
O povo de Feira quer saber o que faz um homem. O senhor teve quantos mil votos nessa eleição? Quase 11 mil, 10.980. 11 mil votos. O que é que faz? Olha, o que eu escuto na rua, já falei. Se Jonatas Monteiro saísse como candidato a vice, Zé Neto seria hoje o prefeito de Feira. Teria essa possibilidade, não teria? Porque teve gente que não votou. Como ontem eu vi um cidadão dizer, eu até posso falar, foi Nega Rosa, como é conhecido. Se não votei nem Zé Ronaldo e nem Zé Neto. Se fosse o Rastro, eu votava. Falou comigo. Ele deve estar ouvindo a gente agora. Porque eu sou aquele cara que fala as coisas e não fica, uma pessoa me falou. Eu vou logo direto. Quem me falou foi Rosa, é um eletricista que mora aqui. Já ouvi outros dizendo a mesma coisa. Não votei nem Zé Neto, nem Zé Ronaldo. Aqueles que não votaram. Se fosse no Rastro, eu votava. Então, se o Rastro tivesse como vice, poderia arrastar esse voto. O senhor não vê essa possibilidade, não? Sim, eu ouvi isso de muitas pessoas, assim, até depois do processo eleitoral, isso ganhou ainda mais força, né? Já aparecia aqui, ali e tudo mais. Nós fizemos uma avaliação antes do processo eleitoral e ainda durante a campanha, em dialogar com uma certa preocupação das pessoas, que era assim, caso eu não disputasse para a Câmara, era um pedaço do município perder a representação também ali dentro do Poder Legislativo. Isso acabou pesando. Eu cheguei a comentar isso naquela entrevista, né? Porque tinha gente que falava assim, não, mas por que não saiu para prefeito? Ou por que não compôs? É bem verdade, nós nunca recebemos proposição por parte do PT ou por parte, né, da coalizão ali de forças que estavam em torno da candidatura de Zé Neto para discutir essa questão de vice. Então também não teve proposição e a gente também não apresentou proposta nesse sentido. Agora eu quero aproveitar aqui como primeiras palavras para também agradecer. As pessoas que têm feito isso ainda em toda entrevista que tenho oportunidade, tanto as pessoas que votaram e que são parte desse somatório de quase 11 mil votos. A segunda vez consecutiva que a nossa candidatura é a mais votada da história de Feira, desde quando tem eleição. Nós já tínhamos batido esse recorde em 2020 com mais de 8 mil votos, agora com quase 11 mil novamente, quebramos o nosso próprio recorde, quase aí 3 mil votos. Para ter uma noção, a segunda candidatura mais votada nesse processo eleitoral está a quase 5 mil votos de diferença da nossa candidatura. Não chegou perto nem do nosso recorde de 2020. Então quero agradecer as pessoas porque é uma forma de reconhecimento à atuação do mandato, aquilo que a gente tem feito no PSOL, nas lutas aqui do município. E também agradecer as pessoas todas que mesmo sem votar, depois do resultado eleitoral fizeram contato, seja para se solidarizar, mas também em muitos casos para expressar uma indignação, quando não a revolta, o resultado, muitas vezes sem entender como o sistema eleitoral funciona ou como nós concordamos, entendendo que ele é injusto, que tem regras que produzem uma distorção muito grande entre a vontade do eleitor, da eleitora, e a representação que é eleita. É o caso que a gente está acompanhando aqui em Feira, que aliás foi de repercussão nacional não à toa. Então quero aproveitar aqui a audiência justamente para também agradecer as pessoas todas, dizer também de partida aqui que fiquem tranquilas, porque esse meu engajamento com o que é de interesse público, tem a ver com as necessidades sociais, as lutas populares, não começou sendo vereador. Na verdade eu me tornei vereador como parte de um engajamento anterior, né? A gente, Ulisses aqui, para fazer o testemunho, né? Sotério até brincava que ele comprou aí o paletó para vir aqui. Foi verdade, né? No programa anterior. Ulisses, né? Nos conhecemos não por acaso, justamente de parte desse engajamento ainda ali do movimento estudantil, mas já passei por várias outras experiências assim, coletivas desde os 16 anos, então me tornei vereador por causa disso. E obviamente que esse meu engajamento ele não termina com o mandato. Na verdade eu vou buscar contribuir com o nosso município de outras maneiras, de uma forma diferente, que é do exercício ali do mandato, mas com certeza eu vou estar aí, inclusive nas ruas em 2025, para contribuir aqui com o que é de causa do povo. Então, para quem está acompanhando aqui, pode ficar com tranquilidade aí, entendendo que nós vamos continuar nas lutas aqui que Feira precisa.
Uma pergunta do povo, para depois eu passar para a Anaíta e a nossa querida mais simpatia, que está sendo cogitada até pela Globo. Daqui você não sabe não, viu? Está sendo cogitada até pela Globo. Verdade, viu? E você não vai fazer Você programa da escreve Xuxa muito não. bem, viu, você? Bom, a pergunta do povo é o seguinte. Obrigada. Sotero, pergunta ao campeão de votos, professor, vereador Jonatas Monteiros. Se o PT convidasse ele para ser o vice aqui em Feira, o senhor toparia? Teria topado? Sotero, a gente precisaria analisar os prós e contras, mas como eu disse, não houve essa proposição, né? Então, eu tenho até um certo cuidado, porque depois assim que acontece alguma coisa, a gente brinca, é muito comum assim, engenheiro de obra pronta, né? Como o pessoal costuma dizer. Tinha que ser dessa forma, podia ser dessa maneira e tal. Eu prefiro me concentrar assim, em entender o que é que foi, né? A gente teve uma disputa eleitoral aqui em Feira, para a prefeitura, muito difícil. É difícil para começar porque ela é uma batalha de rejeições. Não à toa tem um pedaço das pessoas que diz assim, eu não queria nenhum nem outro, queria uma outra alternativa. Então foi uma batalha de rejeições, né? Acredito que o próprio prefeito eleito aí, o José Ronaldo, ele deve ter, com a experiência política que ele tem, um entendimento disso, que existe um nível de rejeição muito grande à figura dele, aquilo que é a prática do grupo político dele, ele tem o entendimento disso. Pode até negar no microfone, mas tem... Mas as urnas falaram agora, né? Isso, tem ciência, foi uma eleição dividida também em relação a isso, muito dura, porque a gente viu o uso de métodos que não contribuem para que as pessoas tenham uma maior consciência do voto. Pelo contrário, a gente viu aí uma negociação muito forte aí de todo tipo de vantagem, a começar pelos empregos, compra de voto com uso de dinheiro, na Vera, assim, até o dia da eleição. Nós vimos a utilização de showmício de modo aí escancarado. Aliás, a impressão que eu tive é que a Justiça Eleitoral, nesse processo eleitoral, fechou os olhos para isso. E ele perguntava isso, a justiça não funciona em Feira? Fechou os olhos, aparentemente, porque não faltaram denúncias, até onde eu tenho ciência, do Pardal, que é o aplicativo que o TSE disponibiliza, mas ainda assim as decorrências, as providências que poderiam ser tomadas não me parecem ter sido. Então foi um processo eleitoral muito, muito duro, onde eu avalio o seguinte, né? O que é que poderia ser diferente, assim, o que faltou. Na minha avaliação, uma presença maior de Lula na disputa de um município tão importante como Feira de Santana. Também acho, concordo. Poderia... O próprio governador, o Rui Costa, poderia atuar melhor aqui, inclusive no dia da eleição. Ter contribuído. E eu digo isso porque eu lembro que num contato que eu tive com a presidenta nacional do PSOL, ela comentou que teve, isso um bom tempo atrás, uns meses atrás, uma reunião com a Gleisi Hoffmann, que é também presidente do PT nacionalmente. E a Gleisi tinha sinalizado para ela que Feira de Santana era uma prioridade nacional nas disputas país afora que o PT faria, e que tinha uma prioridade, inclusive, de fazer uma tratativa com o pessoal justamente que entendia a importância do apoio. Então, se é uma prioridade nacional, significa que você precisa ter uma movimentação nacional para garantir essa prioridade. E eu acredito que isso aí ficou a desejar. E segundo, como era uma batalha de rejeições, eu visualizo que quanto menos a candidatura fosse apenas de Zé Neto, é evidente que é dele enquanto candidato, ele que participa dos debates, das entrevistas, mas precisava simbolizar muito mais uma união entre diferentes lideranças, pessoas que apoiavam justamente porque queriam uma outra alternativa que não um grupo que está na prefeitura aí há tanto tempo. E então isso também, isso não foi uma mensagem tão trabalhada como poderia ser. Tanto é que, se a gente observar, basicamente a propaganda eleitoral foi uma propaganda eleitoral interessante, porque tocou em alguns pontos, problemas aí do município, mas ela ainda é muito centrada em Zé Neto. E eu acredito que, se você quer derrotar um nível de rejeição tão alta, você precisa de alguma forma alargar essa mensagem política e dizer assim, olha,
com todas as diferenças aqui, mas são essas e essas pessoas que estão apoiando, porque entendem que é necessário colocar um ponto final nessa história do mesmo grupo político controlando a prefeitura há tanto tempo. Isso não foi feito, me parece, assim, como poderia. Esses dois pontos eu acredito assim, que pesaram muito, e junto com também uma atenção maior ao dia de votação mesmo, porque a gente percebeu que a campanha do prefeito eleito, Zé Ronaldo, ela andava invisível praticamente até a última semana, uma semana e meia, e nos últimos dias eles investiram com muita força e, obviamente, no dia final a gente viu coisas absurdas. Então isso exigia também uma certa estrutura de fiscalização, de acompanhamento, né, para evitar os absurdos que nós vimos aí do sábado para o domingo e no domingo de votação. Então essas coisas, elas são, né, são pontos assim, para refletir, não quer dizer que seja uma verdade absoluta, é um pouco da leitura que a gente faz a partir do pessoal, mas é algo que a gente precisa refletir, porque nós vamos ter logo ali em 2028 novamente esse desafio de tentar dar um outro rumo para o município de Feira de Santana. Eu não tenho dúvida, acredito que nós em Feira de Santana precisamos até que certas promessas feitas pelo prefeito eleito, né, sejam cumpridas dessa vez. A imprensa vai cobrar. Que sejam cumpridas. Mas é aquela história, a prática é o critério da verdade, a gente aprende com aquilo que foi a caminhada até aqui, e várias dessas promessas já foram feitas em anos anteriores e foram descumpridas. Eu espero, enquanto cidadão de Feira, que dessa vez elas sejam respeitadas, mas ainda assim, justamente porque a gente entende que esse caminho aí já mostrou o que é que pode dar ou não, que nós vamos precisar construir uma outra alternativa para 2028. E isso passa por um entendimento de onde nós falhamos agora na disputa eleitoral de 2024. Então é nesse sentido, assim, muito tranquilamente, porque eu acredito que é um ponto ainda para a gente refletir, tem tempo para isso e tudo mais, mas as forças de oposição precisam amadurecer a sua estratégia para dar um outro rumo para a feira. Tenho muito a perguntar, mas eu quero deixar a Anaíta, e primeiro você, que naturalmente se tem alguma pergunta aí para fazer para ele, com referência à política, para não ficar só eu aqui tomando conta da garrafa. É verdade. Eu queria perguntar a você, Jonatas, assim, diante da toda a tua experiência aí, você não